Vamos então agora resolver aqui esta questão do item. Temos o seguinte, 21, seja C o centro da circunferência, que está aqui inserçãomente escrita, considere A e B os pontos de interseção da circunferência com esta reta. Nestas condições, o perímetro do triângulo de vértice A, B e C, e temos aqui várias opções. Então a primeira coisa que nós aqui temos de fazer é o seguinte. Nós para conseguirmos, porque o objetivo aqui é tentar basicamente calcular o perímetro do nosso triângulo. Então só para fazer aqui um esboço geométrico daquilo que nós vamos ter de fazer. Aliás, aqui nem sequer é preciso fazer necessariamente um esboço geométrico, mas podemos fazer porque obviamente é sempre importante e auxilia na nossa resolução. A ideia é o seguinte, se eu tiver então aqui este triângulo, se eu tiver aqui o meu lado x, y e z, o perímetro deste triângulo vai ser simplesmente então a adição do lado x com o lado z e com o lado y. Nós facilmente conseguimos então perceber o que é o perímetro, e se tivermos informações acerca dos lados do nosso triângulo, nós fundamentalmente conseguimos determinar este parâmetro. O que aqui acaba por ser um bocadinho mais difícil tem a ver com a questão de o que é que esses pontos são, ou onde é que esses pontos estão, digamos assim. Porque, por exemplo, os pontos A e B são pontos que pertencem a esta circunferência e também pertencem a uma reta. O facto é, se eu depois quiser descobrir as coordenadas destes pontos, eu tenho que fazer um sistema de equações que vai envolver então a equação que caracteriza esta circunferência e essa reta, e depois eu também tenho que descobrir o centro da circunferência, porque eu preciso ter essas informações. Depois, tendo informações acerca dos pontos, fica fácil para nós conseguirmos então calcular o perímetro do nosso triângulo. Mas isto é simplesmente aqui uma discussão inicial daquilo que nós vamos fazer aqui, ok? Portanto, o objetivo é calcular basicamente o perímetro do nosso triângulo. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou pegar então aqui nesta equação, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6 raiz quadrada de 2y igual a 0. E o facto é, eu vou essencialmente escrever esta expressão de uma maneira diferente. A primeira coisa é o seguinte, se nós repararmos, eu vou fazer um processo bastante interessante matematicamente, que é o seguinte, temos aqui 6, certo? E eu já vou explicar porque é que eu vou fazer isso. 6 pode ser decomposto como sempre, neste caso o menos 6 pode ser decomposto como o produto de menos 2 por 3, certo? Menos 2 a multiplicar por 3 dá menos 6, ok? Eu vou fazer isso porque depois nós vamos então aqui reescrever esta expressão de uma maneira ligeiramente diferente. Mas isso vai nos auxiliar da maneira obviamente que nós essencialmente pretendemos, ok? E atenção, o objetivo aqui, pelo menos desta primeira etapa, é conseguir descobrir as coordenadas do centro da nossa circunferência. Então vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes a multiplicar por 3, raiz quadrada de 2y. Imaginem que eu tenho uma coisa deste género. Tenho aqui, sei lá, y menos z elevado ao quadrado, ok? Portanto, y menos z elevado ao quadrado, isto é a mesma coisa que ter y ao quadrado menos 2yz, ou z y, é a mesma coisa. Eu posso trocar aqui a ordem porque eu tenho então um produto entre dois números e não há qualquer problema. Neste caso, mais z ao quadrado. O facto é, eu neste caso, sempre que nós temos então a equação da circunferência, é o seguinte, eu normalmente quando tenho a equação da circunferência eu quero escrever a mesma desta maneira, x menos qualquer coisa elevado ao quadrado mais y menos qualquer coisa elevado ao quadrado igual a uma constante elevada ao quadrado. Isso é o meu objetivo, certo? A e B seriam as coordenadas do meu centro e este parâmetro aqui seria o nosso raio elevado ao quadrado. Mas porquê que eu estou aqui a fazer isto? Porque eu quero obviamente chegar a esta forma, ok, da minha equação, e para isso eu preciso então trabalhar um pouco mais com esta expressão. O que eu agora vou fazer é o seguinte, eu tenho então o y ao quadrado, depois tenho aqui menos 2 vezes uma coisa, e depois y. Então reparem, se nós aqui analisarmos, o objetivo aqui vai ser pegar então neste polinómio e reescrever desta maneira, ok? Porque aqui eu já tenho o y elevado ao quadrado, tenho aqui outra vez o y a aparecer, e tenho menos 2 vezes uma determinada coisa, que neste caso seria o 3 raiz quadrada de 2. Então o que eu agora vou fazer vai ser fazer uma alteração na minha equação. Ou seja, eu vou adicionar nos dois lados da minha equação o 3 raiz quadrada de 2, tudo isso elevado ao quadrado. Porque ao fazer essa alteração, isso vai permitir reescrever a minha expressão da maneira como eu quero, ok? Desta forma. Portanto, eu vou só apagar aqui isto, e o que eu agora vou fazer vai ser simplesmente reescrever a minha expressão de uma maneira diferente. Podemos fazer isso? Claro que podemos. E é algo, seria de certa forma, seria, digamos assim, um processo fundamental então aqui na nossa resolução, ok? Portanto, eu aqui vou adicionar o 3 raiz de 2 elevado ao quadrado e também vou fazer a mesma coisa no outro lado da equação. Posso aqui só deixar desta forma, porque eu sei que 0 mais isto é simplesmente 3 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado.
Agora, como é óbvio, vamos então aqui trabalhar com esta expressão. Isto é a mesma coisa que ter 9. E depois, reparem, a raiz quadrada de 2. Portanto, isto vai ser 9 vezes 2. Ser 9 vezes 2 que é igual a 18. Mas eu não vou fazer essa simplificação, vou deixar desta maneira. Então, nestas condições, eu vou ter o seguinte. Reparem, tx ao quadrado neste contexto era a mesma coisa que tx menos 0 elevado ao quadrado. Depois eu vou ter mais y. Agora eu vou ter y menos 3 raiz quadrada de 2. Ok? Tudo isto elevado ao quadrado é igual a 3 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Ok? Portanto, reparem que eu consegui então reescrever esta expressão que nós aqui conseguimos verificar desta maneira. E era exatamente isto que nós queríamos. Ok? Porque agora tenho a equação cartesiana reduzida da nossa circunferência. E, intuitivamente, eu consigo então adivinhar então, qual vai ser as coordenadas do meu centro. Portanto, o meu centro vai ter de coordenadas 0, 3 raiz quadrada de 2. Ok? E o raio da nossa circunferência, que vai ser também uma peça importante aqui na nossa resolução, vai ser simplesmente 3 raiz quadrada de 2. Porque lembrando, quando eu tenho a equação cartesiana reduzida da circunferência, o raio ele está sempre aqui elevado ao quadrado. Ok? Portanto, esta constante aqui que está elevada ao quadrado, se eu tirar a raiz quadrada desta expressão, e isto aqui acaba por cortar, eu vou chegar então ao valor aqui do meu raio. Ok? Isto aqui é o raio ao quadrado e eu estou interessado aqui simplesmente no meu raio. Pronto. Tendo estas informações, eu vou apagar aqui estes passos. Ok? Porque estas informações são extremamente importantes, porque eu já tenho informações acerca de um ponto. O que eu agora preciso fazer é encontrar as coordenadas do ponto A e do ponto B. E eles dão-nos uma informação aqui extremamente importante. Eles dizem que esses pontos são os pontos de interseção da nossa circunferência com a reta y igual a raiz quadrada de 2x. Ok? Portanto, eu vou colocar aqui a minha primeira equação. Ok? Eu já vou explicar. eu já ia fugir com o enunciado. Aqui vou ter então aqui a minha primeira equação. Ok? E eu vou colocar aqui esta segunda equação. Como é óbvio, esta primeira equação descreve uma circunferência, mas esta aqui vai descrever uma reta, ok? E o que é importante aqui nós percebemos é o seguinte: se eu quiser descobrir as coordenadas do ponto A e do ponto B, eu preciso fazer então um sistema, certo? Entre estas duas equações. O método que eu vou utilizar para resolver este sistema vai ser um método de substituição, porque é muito mais fácil, ok? E aliás, seria de certa forma o mais eficiente também dentro deste contexto. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6y menos 6 a multiplicar por raiz quadrada de 2y igual a 0. Eu tenho y igual a raiz quadrada de 2x. E o que eu agora vou fazer é o seguinte. No lugar do y, certo, eu vou colocar o raiz quadrada de 2x. Mas como é óbvio, eu tenho aqui este elemento y elevado ao quadrado. Ou seja, vou colocar este elemento todo elevado ao quadrado. Ok? Portanto, vamos começar a fazer isso. Portanto, basicamente o que eu vou fazer é substituir na minha equação 1 este valor aqui. Ok? E eu sei, obviamente, que isto trata-se da mesma variável porque o próprio enunciado diz. Ok? E uma coisa também aqui a gente pode fazer é o seguinte. Ter raiz quadrada de 2x, aliás, raiz quadrada de 2 a multiplicar por x, é a mesma coisa que ter x a multiplicar por raiz quadrada de 2. Ok? Neste caso eu vou fazer dessa maneira. Ok? Portanto, eu vou trocar aqui a ordem das coisas porque isto pode ser de certa forma mais fácil. Ok? Para nós então, aplicarmos aqui, para nós então pegarmos neste elemento e elevar ao quadrado. Ou seja, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou pegar no y e vou elevar ao quadrado. Portanto, isto vai ser igual a x a multiplicar por raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Ora, aqui vou ter x ao quadrado a multiplicar e raiz quadrada de 2 a multiplicar por... raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Portanto, o quadrado corta com a raiz. E o que eu vou ter aqui é simplesmente 2. E isto é a mesma coisa que 2x ao quadrado. Ok? Portanto, eu já vou substituir aqui esta informação. Portanto, eu vou ter x ao quadrado mais 2x ao quadrado menos 6 raiz quadrada de 2y igual a 0. Okay? Desculpem, aqui eu tenho de substituir, certo? Portanto, aqui no lugar do y eu vou colocar o x raiz quadrada de 2. Portanto, vou ter aqui x a multiplicar por raiz quadrada de 2 igual a 0. Ok? E então aqui vamos então simplificar esta expressão. Ok? Portanto, primeiramente, menos 6 raiz quadrada de 2 a multiplicar por x raiz quadrada de 2. Isto aqui vai ser o seguinte. Eu vou ter, por consequência, aqui o menos 6x. Vou ter raiz quadrada de 2 a multiplicar por raiz quadrada de 2 igual a 0. Então isto aqui vai ser simplesmente x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Aqui vou ter então... lembrando que raiz quadrada de 2 é o quê? A multiplicar por raiz quadrada de 2. Se eu tiver isto aqui, raiz quadrada de 2 a multiplicar por raiz quadrada de 2. Isto é simplesmente raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, que é simplesmente 2. Então, em essência,
Quando eu tenho isto é a mesma coisa que T2, e então vou ter menos 6x a multiplicar por 2, e isto vai ficar menos 12x. Ok? Pronto, vamos ter isto. Só que aqui podemos então juntar os termos semelhantes, porque eu tenho x ao quadrado mais 2x ao quadrado, então o que eu vou ter aqui é simplesmente 3x ao quadrado menos 12x. Ok? Vamos ter isso. E eu posso colocar então aqui, eu posso colocar em evidência o meu fator comum. Portanto, ao fazer isso eu posso colocar o 3 em evidência. Eu vou ter 3, ok? A multiplicar por x ao quadrado. E depois, menos 12x a dividir por 3, isto vai ficar menos 4x. Então aquilo que eu vou ter aqui dentro do meu parênteses vai ser x ao quadrado menos 4x igual a 0, ok? Uma coisa interessante é o seguinte, isto é como se eu fizesse o inverso da propriedade distributiva, tanto que se eu agora multiplicar o meu 3 por todos estes elementos aqui que nós estamos a verificar, eu vou voltar aqui à minha expressão inicial, ok? Pronto. O que é que eu agora vou fazer? Eu vou colocar então aqui este 3 no outro lado da equação, a dividir, portanto eu vou ter x ao quadrado menos 4x. Eu vou ter então 0 a dividir por 3. Aliás, o que eu aqui estaria a fazer era basicamente dividir o 3 nos dois lados da equação. Só que 0 a dividir por 3 vai ficar 0. E agora sim vou colocar também em evidência, mas o objetivo aqui vai ser então resolver esta equação quadrática. E lembrando que neste caso eu não preciso utilizar necessariamente a forma de Bhaskara, não preciso daqui estar preocupado em utilizar a forma resolvente, porque isto aqui é fácil de resolver. Portanto, eu vou colocar o x em evidência, ok? Então vou ter x a multiplicar por x, e depois eu vou ter menos 4x a dividir por x. Obviamente este x vai cortar com este x, e então o que eu vou ter aqui é menos 4, ok? Portanto aqui vou ter x menos 4 igual a 0. Ora, neste caso o que é que acontece? Eu tenho um produto entre dois elementos e o resultado é 0. Ou seja, o que eu aqui vou fazer é aplicar a lei do anulamento do produto. Quando eu tenho então um produto entre dois elementos e o resultado é 0, isso implica, logicamente, que um dos dois seja 0. Os dois em simultâneo podem ser 0, e é por isso que nós aqui fazemos esta demarcação lógica. X pode ser igual a 0, ou x menos 4 é igual a 0. Isso leva-nos a concluir o seguinte, que x pode ser 0 ou x pode ser igual a 4, dentro deste contexto. E isto é extremamente interessante, porque nós acabamos então de descobrir o valor de x. Okay? A partir destas informações, nós podemos necessariamente, atenção, calcular as coordenadas dos nossos pontos A e B, que era isso que nós essencialmente pretendíamos. Okay? Portanto, o que eu agora vou fazer é o seguinte, eu vou só buscar este sistema aqui, ok? Buscar aqui este sistema, e o que eu agora vou fazer vai ser simplesmente substituir aqui no lugar do x estas informações. Ou seja, y pode ser igual a 0 a multiplicar por x quadrado de 2, mas isto vai ser simplesmente 0. Então aqui já temos informações acerca das coordenadas de um ponto, ok? Portanto temos aqui um ponto de coordenadas 0, 0, ok? E vou colocar aqui as coordenadas do outro ponto, ok? Portanto 4 vezes 2, ou seja, temos aqui outro ponto que vai ter estes valores de coordenada. Portanto há aqui um ponto que tem um valor da abscissa 4 e tem a sua ordenada valendo 4 raiz quadrada de 2. Uma coisa interessante que aqui nós então vamos começar. Uma coisa interessante que agora vamos começar a fazer é o seguinte, ok? Portanto, o que é que aqui a gente já temos? Nós temos informações acerca do ponto A, ok? Do ponto B e do ponto C, ok? Portanto, a primeira coisa é o seguinte, o ponto C, como nós já sabemos, vai ser então o centro da nossa circunferência, e o centro da nossa circunferência vai ter estas coordenadas, vai ser 0, 3 raiz quadrada de 2, ok? Portanto, vai ser o ponto de coordenadas 0, 3 raiz quadrada de 2, ok? Temos essas informações. Depois, o ponto A e o ponto B. Aqui vamos essencialmente escolher então os pontos. Isto é arbitrário, não importa qual é que nós podemos essencialmente postular ou definir. Portanto, eu posso dizer, sei lá, que o B é 0, 0, mas eu vou dizer que o A é o ponto com estas coordenadas. O ponto B vai ser o ponto com estas respectivas coordenadas, 4 e 4 raiz quadrada de 2. Então, o que é que agora a gente precisa? Portanto, o nosso objetivo, como é óbvio, é calcular o perímetro do nosso triângulo. Lembrando essencialmente o seguinte, eu vou dizer, sei lá, que isto aqui é A, que isto é B e que isto é C. Claro que eu aqui não estou a representar no nosso referencial ortonormado. Se eu conseguir então descobrir, por exemplo, a distância entre o ponto A e o ponto C, se eu conseguir, por exemplo, descobrir a distância entre o ponto C e o ponto B, e se eu essencialmente também conseguir descobrir a distância entre estes dois respectivos pontos, eu consigo então fechar a questão, certo? Consigo calcular o perímetro do nosso triângulo, que é isso que nós essencialmente queremos encontrar. A grande questão é o seguinte, será que porque aqui, atenção, é fácil, podemos então utilizar a distância, a forma da distância entre dois pontos no plano, e facilmente nós conseguimos averiguar
qual das expressões que estavam listadas aqui no nosso enunciado configuraria como o perímetro do triângulo em questão. Mas aqui há um detalhe extremamente interessante que nós aqui precisamos saber, que é o seguinte: se nós temos uma circunferência, ok? Se temos aqui uma circunferência e temos então o nosso centro, como é óbvio, nós já conhecemos as suas respectivas coordenadas, ok? Nós temos informações que o ponto A e o ponto B são pontos de tangência. Se eles são pontos de tangência, certo? Eles pertencem às retas, mas também pertencem às circunferências. À circunferência, neste caso, porque só há uma. Isso significa o seguinte, que a distância entre o ponto C até o ponto A e a distância entre o ponto C até o ponto B já são conhecidas. Já são conhecidas, sim, porque isso é o raio da nossa circunferência. Então, o que é extremamente interessante é que nós já sabemos a distância entre o ponto C e o ponto B e entre o ponto C e o ponto A. Já conhecemos essa distância, porque isso vai ser exatamente igual ao raio da nossa circunferência, ok? Portanto, isso aqui é extremamente interessante. Eu até vou anotar desta maneira. Portanto, a distância entre o ponto C até o ponto B vai ser igual ao raio. A distância entre o ponto C até o ponto A vai ser igual ao raio. E o nosso objetivo aqui vai ser então calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, porque essa é a única peça de informação que nós ainda não detemos, ok? Portanto, aqui vamos ter de calcular a distância entre esses pontos. Ok? Portanto, vamos calcular aqui a distância entre esses pontos. Vou ter raiz quadrada. E como é óbvio, convém já colocar então esta informação. Portanto, o raio da nossa circunferência vai ser 3 raiz quadrada de 2. Ok? Portanto, aqui vou ter 3 raiz quadrada de 2. 3 raiz quadrada de 2. Então, agora vamos calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Portanto, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser dada basicamente por esta expressão. Portanto, vai ser 4 menos 0 elevado ao quadrado mais, neste caso, 4 raiz quadrada de 2 menos 0 elevado ao quadrado. Portanto, vai ser 4 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, basicamente. Okay? Porque, como é óbvio, 4 raiz quadrada de 2 menos 0 é simplesmente 4 raiz quadrada de 2. Então, vamos colocar aqui a nossa expressão. E, fundamentalmente, temos o seguinte. Eu vou ter aqui 4 ao quadrado, que é simplesmente 16. Depois, vamos pegar aqui nesta expressão e vamos brincar um pouco com ela. Isto aqui é o seguinte. 4 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, isto é simplesmente 16. E depois, eu vou ter o raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, que dá 2. Okay? Portanto, o que eu aqui vou ter é simplesmente 16 a multiplicar por 2. Vai dar 32. Okay? Portanto, vamos ter 16 mais 32. 16 mais 32. E agora o que é que a gente aqui vai fazer? Portanto, 16 mais 32, isto é a mesma coisa que ter raiz quadrada de 48. E se nós simplificarmos, vamos aqui obter basicamente o 4 raiz quadrada de 3. E então, tendo aqui esta informação, vamos ter de calcular agora o perímetro do nosso triângulo. Portanto, o perímetro do nosso triângulo vai ser o quê? Vai ser basicamente a distância entre o ponto, vai ser basicamente a soma então destas distâncias. Portanto, vai ser a distância CB mais a distância CA mais a distância AB. Então, vamos ter 3 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2 mais 4 raiz quadrada de 3. Ok? E então, nestas condições, vamos ter que o perímetro do nosso triângulo vai ser... Portanto, isto aqui 3 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Isto é simplesmente 6 raiz quadrada de 2. E aqui vamos ter 4 raiz quadrada de 3. E aqui está, certo? Não é preciso fazer mais nada. Conseguimos então chegar aqui ao perímetro em questão, como é óbvio. A questão é o seguinte. Vamos então analisar as opções que nós tínhamos no início e verificar se esta solução que nós encontramos, ela acaba basicamente por estar presente, ok? Se nós verificarmos, ela não está, certo? Ela não está presente, portanto, não temos a nossa solução aqui, também aqui não, aqui também não, aqui também não. Portanto, o que nós aqui vamos conseguir verificar é que a opção correta vai ser exatamente esta. Portanto, nenhuma das opções apresentadas. Ou seja, seria a opção E. Porque nós vamos conseguir verificar que o perímetro do nosso triângulo, nestas condições, vai ser dado então por esta expressão aqui, que nós conseguimos aqui encontrar. Pronto. Espero que tenham gostado desta resolução em vídeo. Esta questão ela foi essencialmente uma questão que eu tirei do ITA. E portanto espero que tenham gostado aqui desta resolução, que eu vou trazer mais vídeos a resolver este tipo de exercícios mais complexos e de certa forma também mais interessantes. Qualquer dúvida deixem nos comentários que eu vou tentar responder e fiquem para um próximo vídeo aqui no Arte da Codex. Fiquem bem.